Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carugi. Boa noite, internautas! Começamos hoje o nosso programa, inaugurando o nosso programa Feng Shui para Todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. E hoje vamos falar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a bagunça. Nossa, bagunça, né? É uma coisa assim que a gente fica temendo, né? Algumas coisas, fica meio assim sem saber o que resolver quanto a isso. Porque a bagunça, ela é inimiga da prosperidade. Ela é inimiga da prosperidade. Ninguém está livre da desorganização. Vocês podem achar, por eu ser uma consultora de Feng Shui, que tudo esteja tudo em ordem, tudo no lugar. Mas a coisa mais difícil para todas as pessoas, nada fácil, é jogar fora papéis. Quando a gente está na rua e conhece algumas pessoas, perceba que nós marcamos, alguém nos dá um telefone, a gente acaba pegando um papelzinho, outro papel, e a gente marca nesse papel o telefone, o contato daquela pessoa. E a gente chega em casa, o que faz com o papel? Coloca dentro de um pote ou num móvel, a gente acumula papel. E isso começa a drenar a nossa energia. A bagunça, sem perceber, ela vai acontecendo. Eu coloco aqui, tiro do lugar ali, ponho no outro lado e acaba ficando aquilo tudo de perna para o ar. Existem as bagunças visíveis e as bagunças invisíveis. Essas são as mais preocupantes. Eu digo que essas são as mais poderosas, porque a gente inventa aquele fim de semana de arrumar os armários. Bom, eu vou abrir o armário e eu vou arrumar o meu armário. E o que acaba acontecendo? Eu começo a arrumação, começo a mexer em tudo, eu vejo que eles estão cheios de roupas. Vamos focar no armário do quarto. Estão cheios de roupas, cheios de coisas. E aí eu começo a organizar toda aquela bagunça. Você vai mexendo, vai arrumando, vai colocando, vai tirando, e chega uma hora que você não aguenta mais. Você vira e fala assim, não, chega. Não vou arrumar mais, e acaba jogando tudo de qualquer jeito. É aí que mora o perigo. Porque a gente tem muitas coisas guardadas sem uso, e aí a gente volta a guardar aquilo que a gente se propôs a arrumar. Então, de acordo com o Feng Shui, de acordo com algumas correntes psicológicas, o fator psicológico dos moradores, ele é muito importante nessa harmonização de ambientes. A bagunça, ela provoca no nosso corpo físico, em quem nós somos, cansaço. E muitas vezes imobilidade. Nós não conseguimos nos movimentar.
ir para alguns lugares que nós necessitamos. A bagunça, ela faz as pessoas viverem no passado. A bagunça, ela engorda, ela confunde, ela deprime, ela tira o foco das coisas mais importantes. Ela atrasa a vida e atrapalha, inclusive, os nossos relacionamentos. Então, comece a prestar atenção em toda a sua volta. Presta atenção que tipo de relacionamento que você está tendo, que tipo de pessoas que começam a chegar perto de você. E para evitar tudo isso, para a gente ter mais prosperidade, evitar essa bagunça, existem algumas regrinhas para a gente, pelo menos tentar, né? Porque a gente tem que tentar. A nossa vida, nós temos sempre que fazer as coisas e ir tentando. Então, existem algumas regras para a gente tentar domar essa bagunça. Primeira coisa, jogue fora o jornal de anteontem, antes de ontem e da semana passada e da semana retrasada. Aí você vai falar assim, mas eu guardo para forrar a caixa do meu gatinho, a gaiola do passarinho. Se você não vai ler e você vai ter uma outra utilidade, então dê essa utilidade o mais rápido possível. Ok? Então, jogue fora o jornal de antes de ontem e da semana passada. Segunda coisa, segunda regra. Somente coloque coisas novas dentro da sua casa quando você se livrar das velhas. Aquela roupa velha que você, nossa, eu gosto tanto e vou usar ela para dormir. Não faça mais isso. Mas aquela outra, ai, nossa, eu gosto tanto daquele prato, aquela xícara de asa quebrada, rachado. Joga fora. Não se apegue tanto às suas coisas. Não se apegue tanto a todas essas coisas. Terceira regra. Tenha latas de lixo espalhadas nos ambientes. Use-as e limpe-as diariamente. Tem pessoas que cortam papel, jogam por todos os ambientes onde estão, deixa cair um papelzinho, qualquer outro lixinho e acaba deixando lá. Então, evite isso. Espalhe as latas de lixo pelos seus ambientes. Mas você tem que limpá-las também. Outra regrinha é guarde as coisas semelhantes juntas. Arrume roupas no armário de acordo com a cor e fique só com aquelas que você utiliza mesmo. Chega de você ocupar espaço dentro do armário, que você poderia estar colocando peças novas ou atualizando tudo aquilo que você gostaria. Então, arrume os armários. Tire tudo que não serve mais. Quantas pessoas guardam aquela roupa? Ai, nossa, eu engordei um pouquinho. Mas eu vou caber nessa roupa de novo. E entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E a pessoa não usou aquela roupa. Quinta regrinha. Toda sexta-feira é dia de jogar papel fora. Então é assim,
todo aquele papel que você, todos aqueles telefones que você anotou em papeizinhos e cartões, na sexta-feira, jogue fora. Nossa, mas o que eu vou fazer? Como? Como eu vou jogar fora aqueles números que eu peguei? Quando você chegar em casa com aqueles papeizinhos, o que você vai fazer? Pega uma caderneta, um livrinho e anote tudo neste livrinho. Porque ali é um local que você vai saber, bom, preciso do telefone da Marcinha. Eu vou lá e vou pegar o telefone da Marcinha naquele bloquinho, naquele livrinho. Mas pelo menos eu sei onde está o telefone da Marcinha. Ok? Sexta regra. Todo dia 30, por exemplo, faça uma limpeza geral e use caixas de papelão marcadas. Lixo, consertos, reciclagem, presentes, doação, material em dúvidas. Depois que você enchê-las, dê o destino apropriado que você anotou nas caixas. Doação, coloca as coisas de doação. Vou dar presente, ou eu ganhei algum presente que está novo, eu não usei, e eu sei que eu tenho algumas pessoas que eu posso presentear, porque elas vão gostar, deixa separado ali. Reciclagem, manda para o lugar que recicla. Consertos, leva no local que conserta. Sétima regra. Organize devagar, comece por gavetas e armários. E depois, escolha um cômodo. Faça tudo no seu ritmo. E observe as mudanças acontecendo na sua vida. No Feng Shui, uma das técnicas que nós usamos é justamente você colocar um baguá em cima da sua planta baixa. E nesse baguá, que é um polígono de 8 lados, você tem as diversas áreas. Prosperidade, relacionamentos, sucesso, trabalho, espiritualidade, amigos. E cada área dessa, quando nós organizamos a nossa casa ou o nosso cômodo, ela faz acontecer mudanças justamente nessa área em que nós mexemos, em que nós organizamos. Então, faça tudo no seu ritmo. As gavetas e os armários, eu acredito que são as partes mais difíceis para as pessoas, para todos nós. Por quê? Porque principalmente gavetas e armários do guarda-roupa, do quarto, são os nossos sentimentos, as nossas emoções mais profundas. E às vezes, não é fácil nós mexermos com essas emoções. Não é fácil nós colocarmos em dia tudo aquilo que por anos e anos nós guardamos. Nós também podemos mudar, nessas regras de bagunças, as atitudes. Porque existem pessoas que esgotam a nossa energia. Aquela coisa de, o outro roubou a minha energia. Quando isso acontece? Simplesmente quando alguém que não sabe lidar com a própria vida está chegando e a gente fala, nossa, toda vez que essa pessoa chega, eu fico mal. Então, conheça cada uma das ações para que você
evite, para você evitar uma crise energética pessoal. Porque algumas atitudes, elas também drenam a nossa energia. Não é a bagunça física, é a nossa bagunça emocional. A nossa bagunça emocional, ela também faz com que nós nos desgastemos. E aí, mais algumas regrinhas que nós podemos observar para que nós não deixemos essa energia toda ser drenada. O primeiro item é maus hábitos. Falta de cuidado com o corpo. Falta de cuidado com o corpo. Então eu tenho que fazer um descanso, eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que ter uns hábitos saudáveis, eu tenho que fazer exercício físico. Então eu preciso estar sempre atenta. Atento a todas as coisas. Atento a quem eu sou. Então, comece a não se deixar de lado, a não negligenciar, a não se negligenciar em relação às coisinhas básicas da sua saúde. A saúde energética é muito importante. Segunda regrinha, pensamentos obsessivos. Você sabia que pensar gasta energia? Irônico, né? Mas se você pensa em coisas boas, você ganha energia. Se você começa a ficar remoendo um problema, e assim, é ficar dias e dias pensando naquele problema. Um acidente que aconteceu, uma coisa ruim, e só as coisas ruins, que são aqueles pensamentos que ficam dominando. Todo ser humano acaba fazendo isso. E como a mente, ela mente, a gente acaba ficando escravo da mente. E a gente acaba gastando energia que a gente podia converter em outras atitudes, em atitudes mais concretas. A gente fica alimentando os conflitos, alimentando todas as coisas. Não basta só ficar observando o volume de pensamento. A gente tem que prestar atenção na qualidade de pensamento. Isso é qualidade de vida. O Feng Shui mostra justamente isso, qualidade de vida. Os pensamentos positivos, éticos e elevados, eles recarregam as nossas energias. Enquanto que o pessimismo consome energia e atrai mais negatividade para nossas vidas. Como é que você começou essa semana? Ai, hoje é segunda-feira, que horror. Ou hoje é segunda-feira, nossa, o que eu vou conseguir realizar essa semana? Deixa para ficar mal? Na sexta-feira, nossa, estou cansado. Mas mesmo assim, faça as coisas que você goste. Outra regrinha aqui também é os sentimentos tóxicos. Por exemplo, alguém fez alguma coisa para você e você ficou com raiva daquela pessoa e você fica, nossa, remoendo e fica, você está se envenenando. E você fica se magoando, nutrindo tudo aquilo, toda aquela raiva. Quando você ficar com raiva, joga para o universo. Como? Nossa, se você é um vendedor, você pode fazer bem assim. Ficou com raiva? Começa a falar para você e para o universo ou quem você acredite.
que você quer mais atendimentos, que você quer mais vendas, e que ninguém e nada vai atrapalhar o seu caminho. Ponto. Você pegou aquela raiva e jogou numa coisa que vai reverter para você em 1000 coisas. É a lei da atração, é a lei do retorno. Eu mando para o universo e ele me traz de volta. Por causa desses pensamentos de raiva, por isso que muitas pessoas elas ficam estagnadas. Elas não são prósperas, porque elas ficam remoendo, elas ficam com aquele pensamento, e vocês sabem que energia vai para onde ela tem que ir. Quando você fica com raiva de alguém, nossa, essa energia pode até parar os caminhos dessa pessoa. E aí as pessoas falam assim, nossa, é magia. Nem sempre as pessoas vão fazer magia. É pensamento mesmo. É porque eu fico com inveja e quero alguma coisa que você tem. Então, presta atenção. Por que você não começa a pensar coisas e fazer coisas que te dão prazer? Aí você vai ficar alimentada, você vai conseguir realizar as coisas na sua vida. Esse é o Feng Shui, isso que eu estou falando, tudo que eu estou falando, é o Feng Shui da alma. É o Feng Shui onde você obtém o sucesso. Você tem que pensar no sucesso, na felicidade. E parar de dar manutenção aos sentimentos negativos. A medo e culpa também desgasta, tá? Ansiedade? Nossa Senhora! A ansiedade faz com que você, às vezes, enfie os pés pelas mãos para fazer algumas atitudes ou resolver alguma coisa. Os sentimentos positivos, a amizade, o amor, a confiança, o desprendimento, a solidariedade, a autoestima, que é a primeira coisa de tudo. A alegria, o bom humor, elas recarregam a nossa energia, a nossa casa também. Imagina você ficar chorando dentro da sua casa o tempo todo. Quem é que vai querer visitar você? Imagina que Feng Shui que você está fazendo para você, na sua casa. O Feng Shui da alma trabalha com todas as nossas emoções. Se você está bem, você consegue levar avante os seus projetos e superar os obstáculos. Outra coisa é fugir do presente. As energias, elas são colocadas onde a atenção é focada. Nós temos a tendência de achar que no passado as coisas eram mais fáceis e melhores. Só que o passado passou e tudo vai mudando. Então, quando eu fico com saudade de alguma coisa que está lá atrás, eu estou apegada às lembranças. E eu não consigo fazer com que a minha vida ande para frente. Se você não consegue esquecer os traumas, peça ajuda. Vai fazer alguma terapia, massagem, reiki, isso tudo ajuda. A massagem, ela remove energias do passado, porque muito fica impregnado no nosso corpo. Por outro lado, também os sonhadores, as pessoas que vivem esperando no futuro, também estão pensando só lá na frente, não realizam nada. Está fugindo do presente também. É no presente que nós construímos as nossas vidas. É no presente que nós somos quem nós somos. Outra coisa também é a falta de perdão. Nossa, perdoar é soltar sentimento. Como que eu vou fazer isso, né? É soltar ressentimento, mágoa, culpa. É libertar você do que aconteceu e olhar para frente. Não é perdoar o outro, é perdoar você. Então, a gente fica carregando todas essas bagagens, todas essas coisas, fica alimentando ferida do passado. Aí a nossa vida não vai para frente. Para de carregar fardo. Os fardos do passado ficam lá atrás. Outra regrinha é a mentira pessoal. A mentira pessoal, todo mundo mente. Mas o problema não é mentir.
mas é a energia que você gasta para você sustentar a mentira. Então, tem pessoas que acabam falando assim: nossa, eu não fui na sua casa porque eu tive uma pessoa que foi em casa, e às vezes não é nada disso. Eu não fui na sua casa porque eu dormi, perdi a hora e não fui. Seria mais honesto, mais verdadeiro, porque nós estamos na época das verdades. E se você começa a ter essas atitudes, você para de desempenhar papéis na sua vida e na sociedade. E você começa a ser você mesmo. Ou você é a mocinha boazinha, ou você é o machão, ou você é a vítima, ou você é a mãe extremosa, ou você é o corajoso, ou aquele pai enérgico, mártir, intelectual. Nós assumimos papéis. Quando a vida flui, tudo acontece com pouco esforço e você não precisa viver nenhum desses papéis. Você é quem você é. Você pode ser o machão, você pode ser a vítima, você pode ser quem você é. Mas deixe a vida fluir. Outra coisa também é viver a vida do outro. Ninguém vive só. Não, ninguém quer viver só. Nós nascemos sós, morremos sós. Então, eu só não quero viver só. É diferente. Então, nós temos que amadurecer, ter nossa individualidade, saber quem nós somos. E você fica sabendo como é a pessoa quando você entra na casa dela, pela maneira como ela arrumou, pelo feng shui que ela empregou dentro da casa. Comece a observar. Todos os locais, as lojas, quando você entra, você está vendo a personalidade da pessoa. Por isso que é importante fazer uma consultoria, ter um reequilíbrio na casa, saber o que você tem que fazer, quais os passos que você tem que modificar e mexer. Quem cuida da vida do outro acaba sofrendo problemas, pegando para elas o que não é delas. Ai, quanto karma você acaba comprando dos outros, não? E você acaba não tendo energia para construir a sua própria vida. Eu passei por uma fase assim. E eu resolvi dar um basta. O único prêmio quando você vive a vida do outro é a frustração. Mesmo nos relacionamentos, eu estou com o outro, mas eu tenho que respeitar algumas atitudes e algumas posições do outro. E o outro respeita a minha. E nós vamos viver juntos as coisas maravilhosas que nós vamos inventar e projetar. Outra coisa também que não dá muito certo é na bagunça. A bagunça e projetos inacabados. A bagunça, como nós falamos no começo, afeta muitas pessoas. Causa confusão mental, emocional, né? Então é assim, quando a tua vida está muito confusa, tem uma técnica muito legal. Você arruma a sua casa, arruma os armários, arruma as gavetas, arruma a bolsa e os documentos. Além de você fazer uma faxina onde estiver sujo. Porque para você fazer uma defumação, que é uma limpeza astral, você tem que primeiro tirar a sujeira física. Isso tudo é Feng Shui. À medida que a gente ordena e limpa os objetos, nós colocamos em ordem a nossa mente e o nosso coração. Perceba isso. Quando você lava uma louça, que você está organizando, a água correndo e os pensamentos começam a vir, as ideias começam a vir. Para mim acontece muito quando eu estou dirigindo. Começam a vir ideias e mais ideias. Você pode não resolver o problema de imediato, mas você vai tendo alívio, vão mostrando as direções que você tem que seguir. Não terminar as tarefas também é outro escape de energia. Toda vez que você para um projeto e não dá continuidade, você não conclui esse trabalho, você não terminou. Às vezes você fala, é inconsciente? É um boicote que você está fazendo na tua vida. Então, todos os trabalhos, eles têm que ter começo, meio e fim.
Se você não termina, nem começa, ou livra do assunto, mas vai concluir o trabalho. O importante nisso é tomar a atitude. Quando você se autoconhece, que é quando você mexe na sua casa, nas suas coisas, você tem o autoconhecimento, você consegue ter a disciplina e você consegue determinar tudo aquilo que você vai fazer. E o que é importante fazer primeiro. Então, conclua aquilo que você assumiu, para que você não fique cansado. Uma outra coisa que também drena a nossa energia é quando a gente se afasta há muito tempo da natureza. A natureza, nossa maior fonte de alimento energético. Abraçar uma árvore, andar descalço, andar na praia, andar na água, né, naquela água gostosa, andar na grama. A natureza, ela limpa, ela absorve toda a nossa energia estática. Seja de vez em quando, você quando encosta numa outra pessoa, já não aconteceu de dar choque? Esse choque é porque você está com muita energia estática e desarmoniosa. Então, você pode usar a natureza para isso. O homem moderno, ele se habituou tanto a trabalhar em lugar desequilibrado, doentio, fechado, só com cimento, em fortalezas, que ele não vê mais essa coisa da energia da natureza, essa fonte maravilhosa da natureza. A competitividade, o individualismo, o estresse das grandes cidades, elas agravam o quadro e fazem com que os homens cada vez mais fiquem doentes e vampirizando, sendo vampiros energéticos, um sugando a energia vital dos outros. Crie o hábito de você passear no campo, ir para a praia. Comece a mudar. Posicione os seus móveis de maneira diferente e correta. Use espelhos para proteger a entrada da casa. Coloque sinos de vento. Eleve a sua energia da casa. Tenha fontes de água. A fonte de água acalma o ambiente. Então você pode usar uma série de elementos que através dos nossos programas nós vamos falar para vocês. O nosso programa Feng Shui para Todos vai funcionar como uma escola, uma aula. E você vai poder perguntar, fazer as perguntas, tirar as suas dúvidas, usando os nossos canais de Skype, da fanpage e inclusive do nosso e-mail. Você vai poder estar participando com a gente. Na segunda metade do programa, você pode, se você quiser, fazer as suas perguntas a respeito da sua casa, posição de móveis. Vamos falar hoje de Feng Shui. Amanhã, às 22 horas, eu vou estar fazendo um outro programa, Alquimia da Alma, onde eu irei responder perguntas de diversas áreas da sua vida. Mas hoje vamos focar no ambiente para já poder fazer com que você já resolva algumas situações da sua vida. Do trabalho, do relacionamento, de tudo, enfim. Ok? E agora eu vou colocar a minha agenda para vocês saberem o que eu faço, onde eu estou. E vocês podem já podem ir mandando as suas perguntas. E quem tiver perguntas, pode fazer as perguntas a respeito do seu ambiente, a respeito da sua casa, de bagunça, de perda de energia, do poder pessoal,
Mandem as suas perguntas. E eu vou continuar falando sobre o tema. A perda de energia pessoal, ela pode ser manifestada de diversas maneiras, diversas formas. Uma das formas é justamente a falta de memória. Aquela coisa assim, o famoso branco da memória. O cansaço físico também. O sono deixa de ser reparador. E as doenças também, as doenças degenerativas, elas acabam fazendo com que atrapalhe todo o seu ser. Façam as suas perguntas pelo Skype, pela fanpage. As dúvidas, se você tem um ambiente que você não consegue trabalhar, se você tem um ambiente onde as coisas não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar, se você tiver alguma dúvida a respeito de o que você pode fazer para melhorar o seu ambiente, as suas atitudes, como você pode fazer o Feng Shui. O Feng Shui, a consultoria, ela é feita em 2 etapas. Primeiramente, o consultor vai na sua casa, no caso eu vou na sua casa, e vou avaliar o seu ambiente. Fique tranquilo que eu não vou fazer como muitos fazem, jogar tudo fora. Não, você não precisa jogar tudo fora. Você só vai modificar algumas coisas, de acordo com as suas possibilidades. Mas nós vamos ver tudo que envolve o seu ambiente, a sua vida, a atitude, tudo que está em volta de você. Uma consultoria, ela dura em média, dependendo do tamanho do ambiente, um ambiente de 100 metros quadrados, por volta de 3 a 4 horas. Se tem mais pessoas que moram no local, é interessante todas as pessoas estarem no dia da consultoria. Por quê? Porque o quarto que vai ser mexido não é o seu, é de alguém da sua família, do filho, de alguém próximo. O que acontece? Essa pessoa tem que estar ali para poder fazer, sentir, falar o que sente a respeito do próprio ambiente. E é de acordo com o gosto, com o sentir dessa pessoa, é que eu vou fazendo, direcionando a modificação do ambiente. Existem algumas cores padrões para o ambiente, para sala, para quarto, para cozinha, para banheiros, o equilíbrio das cores em todos esses locais também é muito importante. Na primeira etapa, a gente vai fazendo ambiente por ambiente, local por local. Depois que você fez as modificações, pode levar 1 mês, 2, 3 meses, eu volto à sua casa, ao seu local, para fazer os ajustes. E aí a gente vai ver, diante daquilo daquele conhecimento que eu passei para você, as indicações, o que você fez e que melhorou e que foi de acordo com o que você queria, o que você estava sentindo. Eu não tenho a verdade absoluta, eu vou mostrar as coisas, os posicionamento de móveis, objetos, cores, para dar todo um equilíbrio. Na segunda visita, nós vamos fazer os ajustes necessários para tudo isso, para sua vida caminhar para frente, para sua vida ter mais atividades, para sua vida fluir melhor. Normalmente é assim que uma consultoria ela acontece. Para a gente encontrar as fugas das energias de cada um nos seus ambientes. Os ambientes comuns também eles vão ser equilibrados de acordo com todas as pessoas que residam no local. Então é muito importante você estar atento a tudo aquilo que vai acontecendo na sua casa.
Sua casa é a sua alma. Sua casa é uma parte de você. É onde você repõe as suas energias, é onde é o seu santuário, é onde você acaba fazendo tudo o que é necessário. A sua casa é o seu reino. Então você tem que estar num local que você se sinta bem, que você tenha as coisas que você goste. Com todas aquelas regrinhas que eu falei no início, da bagunça, das regras para você domar a bagunça, das regras emocionais. Se você consegue seguir essas regras, você acaba transformando a sua casa num local melhor para se viver, num local melhor para você estar. Façam as suas perguntas sobre os seus ambientes e sobre a perda de energia dos seus ambientes. A decoração também é muito importante. Os móveis, tudo que você vai usar dentro da tua casa. Eu gosto do estilo barroco, eu gosto do estilo contemporâneo, eu gosto de vários estilos. Cuidado para você não misturar tudo isso dentro do seu ambiente. Ok? Porque as pessoas, às vezes, deixam o ambiente tão carregado, tão cheio de coisa, que elas ficam atordoadas. Elas perdem o caminho de casa. Está dentro de casa e perde o caminho de casa. Então, preste atenção. Preste atenção como você está fazendo e o que você está fazendo. Quando nós vamos comprar um imóvel, nós precisamos nos sentir bem dentro daquele imóvel. Nós precisamos falar que aquele é o nosso local, é o nosso lar. Então, preste atenção. Preste atenção em como você vai equilibrar tudo isso. As cores que você vai pintar. Que cor que você vai pintar a sala, que cor que você vai pintar o quarto, que cor você vai pintar a copa. Você tem que usar alguns elementos que você se sinta bem. Então não adianta você chegar no teu quarto e você pintou o quarto de vermelho e você não conseguir dormir nesse vermelho. Porque o nosso cérebro, ele lê todo o ambiente à nossa volta. Então, presta atenção. A sua casa é parte de você. Se você quiser saber de toda a nossa agenda, você pode mandar um e-mail, você pode entrar na fanpage, pedir todas as informações pela fanpage, pelo e-mail, que é alquimiaradioweb@gmail.com. Se você que está ouvindo a nossa rádio, você perceba que veja no nosso site que nós também temos uma loja virtual onde iremos colocar vários produtos dos nossos produtos e de outras pessoas que também estarão falando na rádio. Um produto novo vai ser um outro CD sobre decretos, que nós temos um programa às 15 horas, vários dias na semana, e nós vamos também fornecer um CD deste programa, porque os decretos, eles limpam, eles harmonizam o nosso ambiente, e eles fazem parte do Feng Shui. Eles fazem parte de tudo aquilo que a gente vai trabalhando dentro da nossa casa para que nós vivamos bem. Nossa casa também tem vários estilos, e isso eu vou estar tratando em outros programas, nos próximos programas de Feng Shui. Todas as quartas-feiras, às 21 horas. Marque sempre esse encontro comigo. Venha conversar comigo, porque os canais estão abertos para você fazer as perguntas que você quiser fazer. Ok? Visite o nosso site. Se você quiser colocar um anúncio, você pode colocar um anúncio. Você veja lá que nós temos um espaço para os banners, para os anúncios. Então, se você quiser anunciar, também você pode contatar os nossos e-mails. Durante o dia, a nossa programação, ela vai tendo muita música, e ao colocar algumas dicas de pequenas orientações, dicas bem rápidas, e algumas harmonizações também. Ok? O nosso
temos ainda mais 5 minutinhos, o nosso programa já está chegando ao fim, mas 5 minutos é bastante tempo. Feng Shui é uma arte de harmonizar. A nossa proposta neste programa é ajudar você a organizar a sua casa, a colocar novos elementos, a dinamizar a energia para que ela não passe correndo pelos ambientes, para que ela fique, faça o trabalho dela de harmonização. Em alguns programas nosso de Feng Shui também nós vamos ensinar limpezas energéticas. O que você pode fazer a nível de limpeza? Que tipo de sons que você pode usar? Que tipo de elementos, não sendo defumação, você pode colocar na sua casa? Alguns vaporizadores, alguns harmonizadores de ambientes, vaporizadores, nós também vamos ter na nossa loja virtual. Então você fique sempre atento às novidades que nós vamos colocando no nosso site da rádio. E o que nós vamos falando nos nossos programas. Feng Shui é uma arte milenar. É o bem-estar. O Feng Shui é uma maneira de viver. É uma maneira de você seguir adiante, deixando tudo aquilo que não é da sua vida para trás. Você, como nós já falamos, não focar na vida dos outros. O Feng Shui faz com que nós organizemos o ambiente da maneira que nós somos, da maneira que nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. Muitas vezes somos nós que paramos isso. Nós que atrapalhamos quem nós somos. Nós que atrapalhamos a nossa caminhada. Quando você organiza a sua casa, a entrada, não colocando obstáculos, você está convidando as pessoas, os amigos, a estarem na sua casa, a ficarem com você, a fazerem parte daquele ambiente, a fazerem parte da sua vida. Quando você equilibra a sua casa, as pessoas que você convida, quando você dá uma festa, ou quando você faz uma simples reunião, ou recebe alguns amigos, elas não vão querer mais sair da sua casa. Elas vão, tudo bem, você também não vai querer que a pessoa more lá, né? Mas elas vão se sentir bem, elas vão demorar um pouquinho mais. Não vão fazer aquela visita de médico que a maioria faz. Ah, não, olha, eu estou com pressa, eu estou indo, eu tenho outro compromisso. Então, a nossa casa começa a ficar harmônica, principalmente para a gente, que ficamos nela na parte que nós precisamos nos energizar. Porque a maioria das pessoas, elas estão em casa à noite. E à noite é justamente o momento onde nós repomos a nossa energia. Quando você anda o dia inteiro fora, você dirige, você está tendo um desgaste energético. Então, é justamente nesse momento, quando nós chegamos em casa, é que nós estamos no nosso santuário. Então, preste atenção, harmonize. Faça do Feng Shui uma parte importante do seu local, do seu santuário. Tire toda a bagunça. Lembre-se, a bagunça é inimiga da prosperidade. Ninguém está livre da desorganização, mas você pode modificar tudo isso. Preste atenção no que você sente quando você chega na sua casa. Siga as regras e faça novas regras. Idealize tudo novo para você conseguir os seus novos projetos, que os seus novos projetos darem certo na sua vida. Espero
Espero vocês a semana que vem, às 21h, com mais um programa Feng Shui para todos. Desculpe as falhas, mas a semana que vem é um novo dia, é uma nova semana. Fique conosco.